Oi, gente, eu me chamo Arthur Torres e eu vou gravar a primeira prática da disciplina de instrumentação do curso de Engenharia Elétrica da UFC com o professor Rafael Amaral. O simulador que eu irei utilizar é o Multisim Live, que é o do navegador no computador, né? E para iniciar os circuitos, eu irei separar aqui os componentes que eu vou utilizar para o primeiro. Aqui no lado esquerdo tem os componentes, então eu vou escolher a fonte AC, um transformador, um resistor, além de os GNDs e os medidores de tensão e corrente. Antes de fazer a ligação dos componentes para formar o circuito, eu tenho que mudar os parâmetros de cada componente. Então, de acordo com o manual da prática, a gente vai trabalhar com os valores RMS. Ou seja, aqui no lado direito a gente vai trocar esse peak voltage para RMS voltage, estabelecer a tensão de 220 volts, uma frequência de 60 Hz, que é para padrão. Nos transformadores, ele vai receber na parte primária 220 volts e a gente vai querer na parte secundária 12 volts. Para obter isso, a gente precisa jogar naquela expressão do transformador. Tensão primária sobre secundária igual a número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Fazendo a tensão, né, a relação de tensão, a gente vai ver que 220 sobre 12 vai dar 18,3 aproximadamente, e que isso é o valor do número de espiras primário sobre o secundário. E para obter isso, a gente teria que ter 183 espiras no primário e 10 espiras no secundário, que a sua divisão vai dar justamente 18,3. Então aqui no lado direito eu vou modificar isso. Em P turns, que é as espiras do primário, eu coloco 183. Em S turns eu coloco 10. Na divisão a gente vai obter o mesmo valor de 18,3. Por fim, a gente vai utilizar uma resistência de 12 ohms. Então a gente já pode começar a ligar o circuito na parte primária, em seguida na parte secundária. Vou afastar um pouco aqui o resistor, que a gente vai precisar para depois visualizar os medidores. Vou adicionar o GND em cada lado, tanto no primário quanto no secundário. Então a gente já poderia iniciar o circuito, só que a gente quer ver os valores, né? Então eu vou adicionar os medidores aqui em cada ponto que eu desejo, no caso na parte secundária. E além disso eu tenho que modificar alguns parâmetros. Na verdade, desabilitar essa primeira opção aqui no lado direito e ativar a segunda periodic em cada um. Com isso eu posso iniciar a simulação. Lembrando que essa tensão RMS vai ser justamente a tensão esperada do transformador, e a corrente é uma corrente baseada de acordo com a lei de Ohm. A gente substituindo os valores esperados, né, de tensão, tendo o valor da resistência, a gente obtém que a corrente esperada é de 1 ampere. Então, vamos simular. Pronto, justamente a tensão no transformador, né, na parte secundária, é de 12 volts, tensão eficaz, RMS, e a corrente RMS é de 1 ampere. Novamente, são valores que já eram esperados. Continuando, para testar as lâmpadas no simulador, eu vou substituir esse resistor por uma lâmpada aqui do lado esquerdo. Essa lâmpada vão ter parâmetros que eu queria escolher nesse primeiro momento, que é justamente para testar o funcionamento dela no simulador, que são 3 pontos. Quando ela está funcionando normal, onde ela aquece e tal,
quando ela está funcionando abaixo da sua capacidade máxima, que ela tem um pouco menos de emissão de luz. E a sua terceira condição, que é quando ela queima, ela ultrapassa os seus limites. E como a gente define isso? A sua tensão de trabalho será de 12, padrão, 12 volts, que é o que o transformador está nos dando. A sua potência eu vou deixar em 10 watts. E esse burnout será a tensão burnout, que seria a tensão em que ela ia aguentar até queimar. Para descobrir esse valor, a gente trabalha com a tensão de pico. Então, sabendo que o transformador vai nos dar 12 volts, a sua tensão de pico vai ser 12 volts vezes raiz de 2, que é uma expressão conhecida para calcular a tensão de pico, que vai dar aproximadamente 17 volts. Com isso, eu posso dizer que a sua tensão de burnout é 18 para ela não queimar nesse primeiro momento. Dadas essas três condições aqui, de tensão de trabalho, potência e burnout, a gente vai ter ela funcionando com aquecimento. Vamos observar isso. Daqui ela está com a emissão máxima de luz e o aquecimento é indicado pelo seu filamento na cor avermelhada. Trocando isso aqui, colocando a sua tensão de trabalho de 20 volts, então ela vai estar recebendo somente 12 volts e no máximo 18 novamente de tensão de pico. A gente vai ver que ela vai trabalhar com uma capacidade menor, né? Até mesmo emitindo menos luz, e dessa vez não vai ter o aquecimento do seu filamento. Por fim, a gente vai simular a condição de que ela queima, né? Ou seja, a sua tensão de burnout vai ser menor do que o que o circuito pode dar. Como eu falei, é 17 volts. Então, vou colocar como 16. E a gente vai observar que ela vai queimar porque ela não vai aguentar a tensão de pico, que é de no máximo 17. Ó, o filamento desapareceu e a lâmpada queimou, né? De acordo com o circuito. Parou de emitir a luz. Para a segunda parte da prática, eu irei substituir essa lâmpada pelo resistor, voltando ao circuito inicial. Voltando, a gente vai ter esse circuito como inicial, só que agora trocando os valores de acordo com o que é pedido na segunda parte. No caso, a gente vai utilizar a mesma tensão primária, só que a tensão secundária do transformador será de 10 volts. E para esse caso, a gente vai precisar de 220 espiras na parte primária e 10 na parte secundária, porque fazendo a relação de 220 volts sobre 10 volts, que é o que a gente vai querer, a gente obtém um valor de 22. E para conseguir isso com os números de espiras, por coincidência é o mesmo valor da tensão, né? É numericamente igual à tensão. Então a gente precisaria de 220 espiras, que é numericamente igual aos 220 volts da tensão. E no primário, isso tudo, né? E 10 espiras no secundário, que é numericamente igual à tensão do secundário que a gente está querendo, de 10 volts. Lembrando que nem sempre vai ser isso, né? Como a gente viu no exemplo anterior. Mas nesse caso, isso é o que vai nos fornecer os 22 da relação do transformador, da expressão do transformador. A resistência agora será de 20 ohms. E novamente a gente vai ter a possibilidade de esperar alguns valores, né, que serão dados a partir desses medidores aqui de tensão e corrente. Então, justamente, a tensão RMS de 10 volts, que é o esperado. Essa corrente de 500 mA foi calculada no relatório e é a partir da lei de Ohm, novamente, já que a gente teria uma tensão de 10 volts, uma resistência de 20, a gente obteria uma corrente de 500 mA de acordo com a expressão. E esse era um valor esperado. Agora eu vou trazer a parte da lâmpada como nos circuitos anteriores. Pronto, novamente com a lâmpada aqui. Dessa vez eu não vou ficar testando o seu funcionamento, né? Mas
sim estabelecer valores adequados para teste. Nesse caso, eu estou estabelecendo que ela vai trabalhar com 110 volts, tem uma potência de 60 watts e o seu burnout voltage será calculado a partir daquela expressão que eu falei, 110 volts vezes raiz de 2, que é justamente 155,6 volts. Então, para que ela não queime, eu vou colocar 157 volts, para ficar bem com bom espaço, né, para ela não queimar. Então, como ela vai trabalhar com 110 volts, a gente precisa mudar o transformador. Nesse caso, eu vou colocar o transformador como tensão primária, tensão secundária, na verdade, de 110 também, para deixar ela funcionando ao máximo e, claro, ela vai aquecer como eu mostrei. Novamente, jogando na expressão do transformador, que é aquela relação de tensão primária sobre secundária igual a número de espiras primárias sobre secundário, a gente vai precisar de 20 espiras no primário e 10 no secundário, porque 220 sobre 110 vai dar 2, e 20 sobre 10 também vai dar 2, sendo 220 sobre 110 a relação de tensão e 20 sobre 10 a relação de número de espiras. Então, novamente, a gente tem como esperar esses valores agora com a forma da potência, né? P igual a corrente vezes a tensão, ou seja, P sendo a potência. De acordo com os medidores, a gente vai obter que a tensão RMS, né, a tensão eficaz, é de 110 volts, como esperado. Essa corrente foi calculada no relatório e era um valor esperado de 545,45 mA, de acordo com a expressão da potência. E com isso a gente obtém esse circuito com a lâmpada funcionando na sua capacidade máxima e sem queimar, pois a gente definiu a sua tensão de burnout de acordo com a situação do circuito. Bom, e com isso a gente finaliza a prática. Desde já eu agradeço a atenção e até a próxima.